pessoal está dormindo ainda, mas nós estamos aqui, né? Está ótimo. Hoje nós chegamos à nossa lição número 6, 16 de março, nossa matéria Provérbios, vivendo com sabedoria. Ok? Então vamos orar e começar a nossa caminhada, uma lição mais curta. Então vamos já olhar aquilo que essa primeira sessão de Provérbios capítulo 3 tem a nos ensinar. Ok? Oremos. Deus querido, como sempre, ó Pai, nós somos muito gratos pela Tua misericórdia renovada nesta manhã. Muito gratos, ó Deus, porque podemos olhar a Tua palavra debaixo da instrução e capacitação do Teu Espírito. E é sobre isso que clamamos e oramos agora. Certamente, ó Deus, nossas agendas, compromissos, desafios profissionais e outros tentam ocupar a nossa mente, ó Deus, mas nós pedimos que possamos, em um ato, um passo de fé, entregar nas Tuas mãos todas essas coisas e dar toda a nossa atenção à Tua palavra e àquilo que vamos aprender nesta manhã. Obrigado, Deus, pela liberdade que experimentamos. E hoje, Deus, queremos lembrar em especial nossos irmãos da Síria, nessa situação horrível que estão passando. Orar, Deus, pela família que essa semana inteira foi massacrada, pedir pelos talvez parentes mais distantes dessa família, que possa dar consolo, amigos próximos, talvez membros da mesma igreja. Enfim, ó Deus, uma situação que certamente não conseguimos nem imaginar como é viver e como é passar. Estende a Tua mão de misericórdia ali, desperta as autoridades, normalmente tão ambíguas, tão parciais, para que haja, Deus, um senso de justiça que lembre aquilo que deveria realmente ser feito. Nós vamos obrigado pela nossa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Na nossa agenda, vocês podem ver aí já o nosso progresso. Hoje chegamos a essa segunda coluna aí. Lição número 6, Provérbios 3, de 1 a 12. Promessas da sabedoria. Ok? Promessas da sabedoria. Vamos relembrar a nossa mensagem de Provérbios. O plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Yahweh, por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. Bem, há com certeza uma enorme distinção entre aquilo que a mentalidade humana secular pensa em ser uma vida significativa daquilo que a palavra de Deus ensina e defende como sendo uma vida significativa. A questão, por exemplo, das redes sociais virou, obviamente, uma coisa fora do controle há muito tempo, em que até filmes retratam um futuro distópico, em que as pessoas eram avaliadas pela sua popularidade online, e os seus cargos, etc., eram dessa maneira. Várias séries e filmes já exploraram esse tema, até de forma crítica. Em um programa de ficção científica tipo Star Trek, que é o Jornada das Estrelas, mas é um outro programa que eu gostava de assistir, eles encontraram um país onde as pessoas podiam sequer, inclusive, ser presas se perdessem popularidade por causa daquilo que fizeram. Então, se você fazia alguma coisa errada, era cancelado, se a popularidade caía, a pessoa entrava em pânico. Porque o mundo inventa novas maneiras completamente esquisitas de dar significado a uma vida seja importante, seja significativa. A palavra de Deus, meus irmãos, ela sempre vai na contramão. É só nós começarmos pelo nosso Senhor. Aos olhos humanos, ele era insignificante. Não tinha beleza nem formosura, Isaías já avisou. Ele vem de uma cidade desprezada, de uma região desprezada. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? E a Galiléia, meus irmãos, era a roça, né? Não era a Judéia, onde tem a capital.
Tudo em Jesus foi planejado para que as pessoas não o seguissem, não se importassem com ele pelos motivos errados. Quando as pessoas se importaram com ele pelos motivos dos seus sinais e milagres, ele mesmo se encarregou de desfazer isso. Que é o que acontece no capítulo 6, quando ele escandaliza, choca as pessoas, dizendo: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Porque ele fala claramente: vocês vieram atrás de mim, vocês comeram dos peixes e dos pães. A multiplicação tinha sido logo antes. Ou seja, Provérbios fala muito, meus irmãos, do que Jesus espelhou. Se você vai ser admirado, não há problema nenhum admirar as pessoas. Se você vai ser colocado numa posição de honra para as pessoas, que seja pelos motivos certos e não por quanto você tem, ou porque você é muito bonito ou bonita, ou porque nada disso, coisas superficiais, coisas que não têm sentido. Então essas regras de sabedoria, esses conselhos de sabedoria têm esse objetivo, para que tenhamos uma vida significativa aos olhos do Senhor e não, obviamente, dos homens. Bem, a nossa lição tem os seguintes objetivos: onde nós queremos chegar. Saber que o Senhor é digno de confiança. Óbvio, ululante, mas ainda assim o autor vai mostrar que o Senhor é digno de confiança, e ele vai fazer um contraste em oposição à alternativa. Ele nunca falha, e a sabedoria que ele dá vai sempre produzir o resultado melhor na nossa vida, mas o contrário, coisa que inclusive eu já venho avisando no sentido de pai para filho, né? Nos textos anteriores. Segue o meu conselho, meu filho, e despreza o meu conselho. E eu entendo, irmãos, claro, sempre vou salientar, né? Que a gente coloca aqui muito preto no branco, né? Muito Provérbios trabalha em cima de um cenário ideal, um cenário pactual, onde o pacto está sendo observado. A gente lembra que ele nunca foi verdade, porque Israel sempre falhava miseravelmente, mas ainda assim os conselhos valem. O que mais? Sentir-se abençoado e satisfeito agora no Senhor. Por quê? Por que eu abandono o conselho do Senhor em troca de outro? Não é tão difícil nós entendermos, irmãos. Este conselho, às vezes, não está parecendo que vai me levar onde eu queria. Já esse conselho está tirando a alegria da minha festa, é um estraga-prazeres. Já o problema é que o que eu quero fazer, via de regra, está contrário à vontade de Deus. Essa é a minha natureza. Então, se o conselho do Senhor me diz: passa pela situação constrangedora, vai lá e pede perdão ao fulano. Esse é o conselho do Senhor. O que isso vai produzir na minha vida, meus irmãos? Liberdade, leveza, paz, menos um problema na minha vida, mais um relacionamento resolvido, não é isso? Aí, só que eu não quero fazer isso. Eu não quero ir lá e dar a cara a tapa. E aí vem um conselho do outro lado: não, meu Deus, no seu lugar eu não faria isso. Você é melhor do que isso. Tem um monte de asneiras que eu compro. Eu quero. Por isso que eu preciso estar satisfeito no Senhor. Irmãos, esse é o nosso grande desafio. O querer de Deus realmente é o melhor, na minha opinião. Que ele é o melhor ponto nas Escrituras, ninguém tem dúvida. Mas ele é o melhor, na minha opinião. É só você lembrar a última vez que você teve que tomar uma decisão contrária ao que você queria. Deus falou no seu coração de alguma forma, pelo Espírito, por uma mensagem, por uma autoridade na sua vida. Deus falou, você sabe o que tem que fazer. E sabe, no fundo, que é o melhor a se fazer. Mas você quis fazer? Você foi atrás daquilo? Ser satisfeito no Senhor, meus irmãos, não é uma tarefa fácil.
por causa da nossa natureza pecaminosa. Não é algo que simplesmente acontece. É algo que tem que, para usar as palavras de Paulo, né, esmurrar o corpo e reduzi-lo à obediência. Tem que ser algo intencional. Palavra ótima que entrou em voga aí através dos ministérios das nossas irmãs, né, de mulheres. Isso é para toda a nossa vida. Tem que ser algo planejado, intencional, produzido, provocado, buscado de fato. E finalmente, agir, buscando em Deus sabedoria e discernimento antes de tomar qualquer decisão. Pronto. É a velha história do meu tempo e do tempo de Deus. Eu quero ir para anteontem. E Deus diz, ainda não. Não é nem para agora não, mas eu quero ir para anteontem. Vai ser anteontem? E Deus diz, não. Ou ainda não. Ou nunca. E aí, como uma criança birrenta, eu insistindo com aquilo. Tem um texto no Antigo Testamento, meus irmãos, um salmo, em que, retratando o povo no deserto, o salmista fala assim: o Senhor concedeu o que eles queriam, mas se transformou em amargor de coração. Essa é uma lição muito preciosa. Às vezes, quando qualquer birra nossa não interfere diretamente com a vontade de Deus, Deus diz, eu vou permitir. E aí a gente segue em frente, alcança aquilo que quer que seja, e aquilo se transforma uma pedra no nosso sapato. Transtorno. Ou, pelo menos, quando você está com o negócio na mão, você não era o que eu esperava, não era o que eu visualizei na minha cabeça que seria. Engraçado que eu aprendi essa lição com um primo meu, que estudei um pouquinho de violão com ele, numa época em que eu, veja bem, irmãos, hoje você dá 2 cliques no celular, né? Não toca tal música, 2 cliques no celular, lá está a cifra, né? Teve uma época lá no Paleolítico que nós não tínhamos internet, entendeu? Os dinossauros estavam pela Terra. Então, para conseguir uma cifra de uma música era de parto. Ou você tinha um amigo muito bom para fazer, né, ali, ou você comprava uma revistinha no negócio chamado, preparado, banca de jornal. Sabe? Tem aí na arqueologia, nas ruínas, em algum lugar, essa instalação. Eu me faço a cuidade para você ficar de gracinha. Tá bom. Então, lá vinha eu atrás dessa música, eu perturbava a vida do meu primo, eu quero tocar. E mas coisa de criança mesmo, né? Mas eu queria porque queria pedir da música. E consegui. E aí, depois que eu toquei a música, a minha intensidade com que eu busquei aquilo não correspondeu à sensação de ter aquilo. Tão pouco, né, o exemplo, mas mostra que às vezes coisas muito mais graves. Eu vou dar um exemplo mais grave aqui. Lembra do filho de Davi? E a sua meia-irmã? Camarada estava ardendo de amores, para não usar outra palavra. Está lá. Fez o errado, podia ter feito certo. Era comum, irmãos, meio-irmãos casarem na antiguidade, certo? Abraão e Sara, por exemplo. Então, inclusive ela fala isso. Nosso pai não vai me negar a você. Negar do jeito certo. Um dos probleminhas, meus irmãos, é que não era assim. Pediu, casou. A gente vai ver isso na mensagem de hoje à noite, sobre casamento no mundo antigo. Não perca Mateus, capítulo 1, segunda parte. Então não era assim. Então ele queria o quê? Para onde de onde? E aí ele faz o errado. Ele força a sua irmã. O que diz o texto logo depois? Esse tipo tal desprezo, tal nojo por ela, inversamente proporcional ao amor e à atração que ela não era amor, né? Que ele sentia antes. Enfim, irmãos, eu posso dar um grande exemplo de como Deus está nos propondo neste livro, em toda a sua palavra, em toda a nossa vida com Ele, que ou eu sigo o meu coração enganoso, ou eu sigo a vontade do Senhor. E essa é a nossa luta todo santo dia. Vamos lá, Provérbios capítulo 3. Eu vou fazer o seguinte dessa feita, a gente vai experimentar uma coisa diferente. Nós vamos ler cada trecho a cada ponto, ok? Para ficar mais fresco na nossa cabeça. Então vamos para a nossa introdução primeiro.
Quando pais pensam no futuro dos filhos, geralmente admitem que se deve descobrir qual o talento deles e investir em uma área específica que seja capaz de apresentar de maneira fiel suas potencialidades ao mundo. Fazendo isso, espera-se que o filho alcance uma alta performance social ou profissional que dê como retorno satisfação plena. Assim, testes de aptidão são feitos, cursos em áreas específicas, treinamento, etc. Tudo depende dele e do seu esforço. Parece a receita de sucesso perfeita que tornará qualquer filho um orgulho para a família e exemplo na sociedade. Então, do ponto de vista profissional, acadêmico, etc., a nossa lição começa a fazer esta ponte. A gente tem a intenção de investir na vida do filho, dizendo: esse menino ele é natural para as artes, para a música, o que quer que seja, né? Tem um menininho de 6 anos que pinta, que parece que o menino está incorporado. Foi impressionante. Então os pais, tinta, tela, né, ali em branco, tudo que você puder pensar, né? Só faltou aquele chapeuzinho de lado assim e o avental da Idade Média para poder ficar perfeito. Então ele veste. O outro descobriu que o filho, né, faz conta de cabeça que o camarada se enrola na calculadora. Então, aí investe isso aí. O ponto é que a gente quer que aquelas capacidades sejam potencializadas para um futuro melhor. Então, no texto de hoje, veremos o jovem sendo persuadido a abandonar os seus próprios pensamentos e autossuficiência e a se voltar para a sabedoria, a fim de que perceba as vantagens em priorizá-la. O pai não especifica nenhuma área particular de conhecimento a ser buscada, mas exorta o aluno a estar constantemente engajado na busca da sabedoria para que na vida possa colher riquezas. A tendência do filho de confiar na sua própria capacidade contrasta com esta verdade. O Senhor é confiável e deve ser temido e honrado. Portanto, exortação-chave para o filho confie no Senhor. Assim como nas demais falas do pai, várias recompensas são apresentadas com motivação: vida longa, bom nome, caminhos retos, saúde, riqueza e honra. Então, qual é o contraste da nossa introdução, irmãos, que é trazida aqui? Ainda que seja interessante e até louvável que a gente invista na vida de um filho para potencializar essas capacidades que de repente desde cedo ele começa a mostrar, e até a provocar algumas capacidades, né? Por exemplo, se o filho está numa situação de brincadeira e tal, ele está meio enrolado ali com o brinquedo, pegou o fio do não sei o que aqui, entrou numa caixinha ali e não consegue sair, o ideal é que você diga: meu filho, você consegue, saia, então você deixa a criança descobrir como sair, e isso vai aumentar a sua coordenação motora, a sua capacidade de raciocínio e solução de pequenos problemas e assim por diante. Por outro lado, se cada coisinha você bate com bolha, então a criança não sabe encarar certos desafios na vida, porque o cérebro humano funciona assim. Se não desafiado, ele diz: estou de boa. Mas desafiado, ele tenta confrontar a situação no máximo da sua capacidade. Não conseguindo, aí sim, a gente dá aquela mãozinha. Então a gente tem que potencializar isso, as habilidades que eu já mencionei. Mas o autor de Provérbios vai nos lembrar que tudo isso pode ser usado de forma muito má, se não tiver o temor do Senhor e a sabedoria. Porque tinha um jovem que ele era músico, amante das artes, amante dos animais. Ele era um cara extremamente inteligente, apesar de ter de culturice em algumas decisões suas que levaram à sua ruína. Ele era um pintor, né? Conhecedor de ópera e dos clássicos, certo? Mas o nome dele era Hitler. A parte do que ele fez politicamente e militarmente, o cara era muita gente capacitado, alguém que investia nas suas capacidades, algumas inatas, outras produzidas. Mas faltou um detalhezinho, né? Ensinar ele moral, ética, caráter, e um monte de outras coisas. Talvez criado em outra situação da família, ele seria uma ótima pessoa, talvez até um bom estadista, mas não foi. Então, obviamente, irmãos, nossos filhos não é por causa de um erro de cálculo qualquer que vai se transformar numa figura dessa. O meu ponto é que
ele vai se transformar numa pessoa sem sabedoria se isso não for algo intencionalmente colocado em suas vidas, e não simplesmente deixando que se produza, né, de uma maneira mágica, de uma maneira automática. Então, como é que são essas promessas da sabedoria que é tão necessária nas nossas vidas? Versículo 1 ao versículo 4, para iniciar, aprendendo a depender inteiramente de Deus. Vamos lá. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Deixa eu começar, irmãos, destacando algo. Conversávamos em casa, eu e minha esposa, sobre uma colocação que eu fiz a respeito dessa relação pai e filho no nosso texto desde o começo. Então vamos lá. Eu confesso que eu não tive tempo de voltar e rever o que eu falei antes, literalmente, porque eu não tive tempo, mas se você verificar que eu não fui claro o suficiente lá, aqui está novamente a explicação, e se por acaso eu expliquei errado, me perdoe o ato falho. O texto, sim, é um pai, Salomão, falando ao seu filho, anônimo, não sabemos quem é, ok? Certamente a intenção dele é que alcançasse todos os seus filhos. Sim, é um pai, ok? Pai, macho, falando para um filhinho, macho. Essa é a realidade do texto, irmãos. O que eu disse? Mais uma vez, depois de maneira mais longa e explicando. A intenção geral de Provérbios não pode ser entendida por nós apenas nisso. Por quê? Eu sou teu filho, né? Vamos usar o Petrônio, que tem filho. Aí seria o Petrônio falando só para o Benjamim, para o Judá e para o Petro. Cléia e companhia, Mel está tudo fora. Então não pode ser esse o nosso entendimento do texto. Da mesma forma, não precisamos limitar a paternidade. Então o que eu falei na semana passada? A ideia de Provérbios é uma referência de autoridade e sabedoria, falando com um aprendiz, com alguém que não tem tanta sabedoria, que nem sempre precisa ser jovem em termos de idade. Então, por exemplo, um pastor de 70 anos comigo, de 50 e tantos. Então, nesse ponto, ele é o pai e eu sou o filho. Ele é a referência de sabedoria, de experiência, de vivência, e eu sou o menos experiente que estou aprendendo com ele. Então, cabe em qualquer situação, inclusive se a idade estiver invertida, mas a idade de conversão não estiver. Então, você acabou de se converter com 50 anos, e aí tem um irmão na igreja de 35, mas é crente há 20, converteu na adolescência. Então ele é uma referência de conhecimento, sabedoria e inteligência e entendimento bíblico para você que é novo convertido, ok? Então, repetindo, irmãos, eu não estou dizendo que o texto não está dizendo o que ele está dizendo, está claro, mas limitar a isso, a gente manda as irmãs embora para casa, as meninas voltam embora para casa, fica só, e os solteiros voltam para casa também, os mais velhos que não, o pai não está aqui. Não é isso não, ok? Isso dito, vamos lá. Ponto 1. Aprendendo a depender inteiramente de Deus. Primeira letra A. Guarde os mandamentos. Verso 1. O pai inicia o seu discurso chamando a atenção do seu filho de maneira negativa. Não se esqueça e complementa de forma positiva. Guarde. O filho precisa refletir e internalizar os ensinamentos do pai. O termo traduzido por ensinos é a palavra Torá, usada em muitos lugares para se referir à lei, tal como traduz a nossa NVI, você acabou de ver agora na leitura. Novamente, o livro de Provérbios nos mostra que a lei do Antigo Testamento não se limita a normas e regulamentos. Não é só, corta o animal desse jeito, faz o sacrifício daquele jeito, não é só isso. Aqui o sentido desse termo é de ensinamentos, os quais servem para guiar e direcionar. Essas instruções são verdades ensinadas que guiam o povo a viver segundo o propósito de Deus. O pai, interessante essa parte, irmãos, ao se apropriar dessas verdades, como ele fala, minha lei,
certo? É a expressão que ele usa no texto, considera-as como suas. Portanto, seus ensinamentos são sinônimos dos ensinamentos e mandamentos do Senhor. O objetivo do pai é levar o seu filho a depender plenamente de Deus. Isso acontecerá por meio da reflexão e internalização da lei. Então, irmãos, o pai, ou a referência de autoridade na questão, ele passou pelo mesmo processo de transformar-se, você ser uma pessoa mais sábia, que qualquer um passa. Então, quando ele diz a minha lei nesse contexto, ele usa Torá no hebraico, ele está dizendo as coisas que eu inventei, o que vai na minha cabeça. E aí vai um alerta, meus irmãos, a todos nós, certo? E obviamente, particularmente aos pais, o que temos que ensinar aos nossos filhos não são as nossas preferências. Não é assim porque eu quero que seja assim. Não é que a gente não possa usar isso, porque realmente vale o que você diz na sua casa, mas o que você quer que seja assim, que seja o que o Senhor quer. Entendeu onde eu quero chegar? Não pode ser coisinhas bobas em que você cria certas regras, que as coisas têm que acontecer do seu jeito, da sua forma, só porque você quer. Tenha, em outras palavras, uma razão baseada na sabedoria do porquê você está exigindo ou aconselhando as pessoas a fazer dessa ou daquela maneira. Eu tenho geralmente cuidado, meus irmãos, de ensinar princípios e tudo mais, e às vezes em áreas, vamos chamar, cinzentas, não tão definidas assim, de dizer o que eu faria naquela situação. E aí, obviamente, a pessoa tem que avaliar se é uma boa decisão, um bom curso de ação ou não. Mas, como eu dizia, em algum momento, esse pai, ele passou por esse processo, ele entendeu que aquilo era melhor e aquilo se transformou na sua lei. Agora ele está pegando e passando o bastão para a próxima geração. Em outras palavras, meus irmãos, isso lembra o Shema Israel, o ouve Israel lá de Deuteronômio. Ouve Israel, Senhor teu Deus é o único Deus. As palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Primeiro passo. Segundo passo, e tu as inculcarás, você vai colocar dentro da mente dos seus filhos. Irmão, não dá para passar adiante o que você não crê. Não dá para passar adiante o que você não crê ao ponto de querer praticar. Você não precisa ser perfeito. Filho, ovelha, liderado, o que for, que olha para a pessoa de autoridade dizendo assim, ele não faz, tá, continue dando tiro no pé. Porque você jamais vai ter uma referência de autoridade perfeita, a não ser Jesus. Usar as falhas do pai, o filho usar as falhas do pai aqui no nosso contexto, para pegar esse versículo e dizer assim, nem ele faz isso aqui. É aquela velha questão, irmãos, extremamente desonesta e injusta. Pastor, o senhor vive tudo que prega? Me aponte um ser humano, irmãos, na história da humanidade, a parte dele, que viveu tudo que pregou. O cristianismo nunca foi o ponto do cristianismo. O ponto é, se você crê no que você prega, no que você ensina, no que você defende, e se você sinceramente busca de todo o coração viver aquele padrão. Esse é o cristianismo. Porque se você encontra alguém, sim, que ensina alguma coisa e hipocritamente diz que vive, mas por trás não vive, aí é outra história. Diz que vive, mas não está nem aí para tentar viver aquilo, aí é outra história. Então, antes de você chegar para qualquer pessoa e dizer, olha, meu irmão, eu acho que você é hipócrita, porque você falou tal coisa, mas eu não vejo isso na sua vida. Pergunte. Pode ser que seja exatamente a área que, naquela semana, em preparação daquele sermão, daquela mensagem, daquela palavra que ele ia dar, ou apenas quando ele dar aquela opinião, aquilo que ele estava lutando. Porque o que não pode existir na nossa vida, meus irmãos, é alguém vir tratar com você um problema, né? Pediu ajuda a você, um aconselhamento a você, aí ele narra o problema e você sabe que, talvez não na extensão dele, mas 10% da luta que ele tem, do problema que ele tem, você também tem. Aí não funciona você chegar e dizer assim, meu irmão, se eu soubesse que era esse assunto, eu nem teria lhe recebido. Isso aí eu não posso lhe ajudar, porque eu tenho um certo problema também. Você já parou para pensar que na providência,
P maiúsculo, Deus o levou a lhe procurar de propósito. Exatamente para quê? Ouvindo a luta do irmão, você perceba que a sua precisa ser resolvida rapidamente. E que aquela oportunidade de cura para você, espiritualmente falando. Ou seja, meus irmãos, os ensinos de qualquer fonte na nossa vida precisam ser valorizados pelo ensino em si e não pela pessoa em questão. Apesar de ter estudado num lugar maravilhoso, eu não gostava de todos os professores lá da mesma maneira. Tinha uns que era meio, sabe? Mas aí eu ouvi exatamente isso, além do fato, obviamente, que eles estavam pregando a palavra de Deus, e eu aprendi a desassociar as coisas. Talvez você tenha uma pessoa assim na sua vida, talvez seja seu pastor, talvez seja seu pai, talvez seja sua mãe, talvez seja quem quer que seja. Não jogue fora bom ensino, bom conselho, uma boa palavra, até um bom pitaco. Só porque você tem uma discordância. Não, eu até ouvirei fulano, mas eu não gosto da maneira como ele parte o cabelo. A gente inventa, meus irmãos. Mas comigo você não vai ter esse problema. Verdade. Verdadeira é essa palavra. A gente inventa uma desculpa para não ouvir fulano. É o cara que não consegue largar o cigarro e não vai largar, porque o médico que falou que ele estava com efizema e perto de uma embolia pulmonar é fumante. E daí? Deixa o cara, o problema dele, o teu problema é grave. Acorda. E se não acordar, vai jogar fora uma oportunidade de mudança. Letra B, irmãos. Aí nesse ponto 1. Permaneça motivado. Verso 2. No versículo seguinte, ele apresenta a justificativa ou a promessa, para ficar ali fiel ao nosso título geral, e diz o seguinte: aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida em paz, ou prolongarão na igreja. A consequência da obediência é uma vida longa e abundante. A vida longa é um tema central em Provérbios. Segundo o livro, os que seguem o caminho da sabedoria desfrutam de longevidade. Ou seja, o pai enfatiza a conexão entre o comportamento sábio e a conquista de uma vida longa e produtiva. Essa vida será marcada não somente por ausência de conflito, mas por uma existência significativa, em outras palavras, paz. Aí, importante destaque, porque até agora quem nós estamos entendendo? Se eu fizer tudo isso, eu vou morrer com 100 anos de idade. Então vamos lá, próximo parágrafo. Vai destacar como longevidade era afetada no contexto da velha aliança por ser uma de suas bênçãos. Algo que muda na nova aliança. A nossa longevidade passa para a qualidade mais do que a extensão dos nossos dias. Então o que eu estou destacando aí, meus irmãos? É a mesma coisa do mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Olha como é que o texto termina: que o Senhor teu Deus te dará. Então, você não tem nenhum palmo lá da antiga Canaã, atual Israel, porque Palestina nunca existiu. Não tem. Você não é judeu, você não estava debaixo da aliança há 2000 anos atrás. Então, o princípio do honrar o pai e mãe, claro que permanece, mas não aquela promessa, porque esse é um erro comum, irmãos. As pessoas costumam dizer: olha, fulano viveu muito, certamente não honrava o pai e mãe. Às vezes não, meus irmãos, tem cada nó cego, cada vaso ruim que não morre nem com a desgraça, né? Eu poderia enumerar alguns, mas quero perder o meu réu primário. Então, não funciona assim. No contexto da velha aliança, não era só longevidade que estava incluída. Longevidade, prosperidade, fecundidade. Você ia viver muito, ia ter bens o suficiente, talvez não pouco que rico, mas não haveria necessidade na sua casa, e você teria muitos filhos.
Isso estava incluído na velha aliança. Pastor, a gente não vê isso no Antigo Testamento. Muitos deles eram estéreis. Você tem o livro que era pobre, diz, por que não obedeciam a lei, irmãos? Nós nunca vimos esse cenário porque eles nunca providenciaram o cenário de obediência que Deus exigia. Entendeu? Então, isso que está aqui em Provérbios também nunca aconteceu. Então, como nós transportamos para nós? O texto não tem valor nenhum? Claro que não. A prática dos princípios de Provérbios, da palavra de Deus em geral, via de regra, trarão paz, tranquilidade na nossa vida, mesmo que hajam lutas e conflitos. É isso que eu fico sempre observando, meus irmãos. Como é que fulano passa por uma situação e parece que nada está acontecendo. Você diz, rapaz, esse cara já desencarnou, esse cara já está... É um anjo aqui entre nós, não é possível uma coisa dessa. Aí tu vê o outro irmão, né? Descabelado, deprimido, as olheiras quase pegando na bochecha, embaixo. Qual a diferença desse crente para esse, meus irmãos? E às vezes, detalhe, a luta desse é maior. Qual a diferença? Princípios eternos estão cercando, ênfase na palavra cercando, a cerca de proteção, sabe, irmãos? É como se fosse uma barreira onde o Senhor reina, a confiança no Senhor reina. Aí você vê Paulo e Silas presos numa prisão em Filipos e louvando. Aí você vê Paulo no final da sua vida dizendo, tudo de boa, está sendo oferecido como sacrifício. A única preocupação que ele tinha é com quem ia ficar a igreja e dar últimas instruções a Tito e a Timóteo. Amados, isto não é para alguns. A vida abundante lá de João capítulo 10, versículo 10, lembra? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão, irmãos? Quem é o ladrão, igreja? Os falsos mestres. É só ler o contexto. Tem diabo nenhum, tem coisa de diabo nenhum. Diabo que eu carrego, tem nada a ver com ele. Os falsos mestres. Agora perceba a lógica de Jesus. Segue os falsos mestres e você vai ter uma vida miserável, uma vida sem esperança, uma vida que vai sucumbir às lutas. Segue o bom pastor e os seus ensinos e você vai ter uma vida abundante. Nosso problema, sabe o que é, irmãos? A gente acha que vida abundante é alguma coisa de passo de mágica, né? Jesus vai erguer a sua mão, pior ainda quando é pastor, então você está esperando que ergue a sua mão, vai botar na sua cabeça e isso não está lá. Pronto. Magicamente a sua vida que era miserável vai ficar boa. Não é assim que funciona. E talvez você esteja atrasado no curso, atrasado no processo. Você já está no reino há anos e ainda está patinando. Por quê? Não está ouvindo o conselho do Senhor. Continua ouvindo o conselho dos falsos mestres, entre eles, obviamente, você mesmo, sua carne, o inimigo, assim, nesse ponto ele entra. É muito interessante, meus irmãos, como a gente precisa entender, minha vida vai melhor se eu fizer do jeito de Deus. Nossa, pastor, que fase teologicamente profunda, nunca ouvi antes. Pois é, o problema é que a gente não faz. Nós não fazemos no nosso dia a dia. Só pensar, meu irmão, da última vez que você bateu boca com alguém, que você discutiu com alguém, que você mesmo não tinha falado nada, feito isso, você quis matar a pessoa só um pouquinho, torceu o pescoço para ver até onde vai. Pensa na última vez. Você escolheu esse curso de ação, eu escolhi esse curso de ação, porque a alternativa era humilhante. A alternativa era eu tinha que fazer uma coisa que eu não queria fazer. E aí eu deixei para lá. Não segui aquilo. Letra C, só essa daqui a gente está parada. Versículo 3. Seja benigno e fiel. Olha lá. A segunda exortação é para ser benigno e fiel. Benignidade e fidelidade são duas características básicas exigidas de quem pertence ao pacto, ou seja, à aliança, também traduzidas por bondade, fidelidade ou amor e fidelidade, depende da versão. Por isso elas devem ser colocadas, interessante, no pescoço e escritas no coração. Essa é uma descrição poética maravilhosa. O que você coloca ao redor do pescoço, irmão? Colar. Você coloca um ornamento.
Ninguém coloca a melancia, apesar de ser um provérbio, que aparecer, perdão, a melancia no texto, ditado. Ninguém faz nada, né? Quem precisa botar, botar linguiça, né? Não. Se coloca um ornamento. Então, o que o nosso texto está dizendo? Vamos voltar aqui para ler literalmente. Que o amor e a fidelidade jamais abandone e prenda-os ao redor do seu pescoço. Enfeite-se, se torne mais belo, embeleze a sua vida com amor, fidelidade, benignidade, dependendo da tradução. E mais, ele diz para escrever na tábua do coração. A ideia, meus irmãos, na época, eram tabuletas de argila, certo? Que enquanto estavam moles, você escrevia. Com o passar do tempo, é que eles começaram a usar pergaminho ou papiro. Pergaminho vem de origem animal, papiro de origem vegetal. Obviamente é muito mais fácil carregar do que tabuletas de argila, né? Mas a ideia é essa, a tábua era feita de argila e você escrevia nela, quando endurecia, estava lá para sempre. Então a ideia é essa, escreva, grave, acho que seria uma boa palavra ter escrito aqui, grave, de maneira que fique no seu coração. Muito bem. O termo benignidade expressa fidelidade e constância inabaláveis. E fidelidade no sentido de integridade e confiabilidade. Quando aplicadas a Deus, elas se referem ao amor imutável de Deus, pelo qual Ele nunca abandona o seu povo, mesmo diante dos erros e fracassos. Quando elas são usadas para se referir ao povo de Deus, às pessoas, né, pode significar responder com devoção ao amor para com Deus. Desculpe, devoção ou amor para com Deus. Tal atitude para com Deus se manifesta por meio de uma vida de fidelidade para com o próximo. Olha aí, aqui, essas características que revelam o caráter divino e a maneira como Deus trata o seu povo, devem acompanhar o jovem, e aí vai, como uma marca sinal, atas, escreves, prendam-os, escrevam-os, né, que estarão tanto no seu caráter quanto em suas atitudes. Então, irmãos, eu sei, é um cenário muito lindo, muito ideal, mas não é irreal. Ele não é impossível de ser alcançado. Está sendo colocado aqui dizendo, isso é possível na sua vida, mas escolhas difíceis têm que ser feitas. Então, às vezes, meus irmãos, nós, para usar o termo que você, a gente pega o nosso réu primário pela besteira, coisa pouca. Eu vou aplicar réu primário aqui, você fez devocional, você acordou, parece um filme, né, Disney, eles passam eles cantando na sua janela, né, tá tudo lindo, tal, você diz, rapaz, que dia abençoado, hoje o dia promete, glória, tá até sapateadinha, você tá lá, hoje vai e tal, tá a bênção. De repente é o domingão e você está agradecendo ao Senhor, no dia do Senhor e tal. Aí daqui a 20 minutos surge uma situação, não vou mencionar, porque deve alguém quando começa a procurar outra aí, qualquer que seja, né? E você pede, nesse caso, seu réu primário. Sucumbe a ira, a irritação e uma série de coisas. Quando o caminho da sabedoria, o caminho da benignidade, da fidelidade, vai, número 1, manter o seu réu primário e vai ter resultado. Você vai colher coisas que a gente vai continuar vendo no nosso texto. É interessante, irmãos, como a gente se vende por um prato que mentiras. A expressão significa por algo sem valor. A gente pega nossa primogenitura por um prato de mentiras. Todos nós. Porque diante das micro situações da nossa vida, a gente opta, a gente escolhe. A gente não é vítima. A gente decide pelo lado errado daquelas decisões. Ok? Com esse pensamento em voga, vamos em mente, vamos para o nosso intervalo. 5 minutinhos, 10 horas a gente retorna. Ok? Vamos lá, irmãos. Muito bem, meus irmãos. Letra D. Gostei desse corte no barulho, viu? Rapaz. Inédito isso aqui. Você, olha aí, escolherá os resultados. Escolherá mesmo ou eu copiei errado? Não é colherá, não. Colherá. Sabia que tinha uma coisa errada aqui. Você colherá os resultados, verso 4. O versículo 4 apresenta a justificativa, a consequência que virá das nossas decisões
pela sabedoria. Graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Ou na NVI, favor de Deus e dos homens e boa reputação. A promessa traz dois aspectos. Haverá benefícios tanto na perspectiva de Deus para com o jovem, quanto na perspectiva dos homens para com o jovem. O termo bom entendimento tem o sentido, olha aí, de boa reputação, como a NVI traduziu, ou a forma como as pessoas percebem umas as outras. O filho será bem visto por Deus e pelas outras pessoas. Percebe-se novamente a sabedoria sendo associada não somente ao conhecimento, mas também ao relacionamento com Deus e com os outros. Eu acho tão interessante, irmãos, uma forma que o nortista fala quando a criança faz o que não deve, né? Pelo menos eu aprendi aqui. Aí fala assim, carrega. Fala assim, deixa de tolice. Não é isso que fala? Deixa de tolice. Eu achei isso interessante, irmãos, porque é perfeito para o nosso estudo de provérbios. Nós agimos com tolice quando agimos de maneira infantil, de maneira fora da sabedoria de Deus. E aí, quando a criança está agindo com tolice, geralmente a gente repreende por quê? A gente está passando uma vergonhinha, né? Porque o menino está fazendo birra, está mexendo nas coisas e tal, e a gente repreende. Claro, o amor ao filho e tudo mais, mas sejamos sinceros, a gente está envergonhado de que o meu filho está agindo assim na frente das outras pessoas, ou em qualquer lugar, na verdade, mas ali está exposto, né? Que é uma criança tola, que é uma criança desobediente. Bem, como a gente fica, por outro lado, feliz, irmãos, quando o nosso filho pequeno, médio, grande, não importa, convive com outras pessoas e quando a gente é pequeno, geralmente a gente pergunta, né? Foi brincar na casa do amiguinho, falei, e aí, deu tudo certo? Como foi fulano? E a gente ouve, se comportou muito bem, é uma mocinha, é um perfeito cavaleiro. Aí você fica, né? Boa reputação. Ou até mais velho. E você ouve boas coisas, seus filhos, né? Mais juniores ou adolescentes ou até mesmo adultos. E o contrário, você ouvir um relato negativo de alguém que seja justo, né? Às vezes pode ser só uma pessoa que gosta de reclamar de todo mundo, toda causa, e, enfim. Não, uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada. Às vezes ela até fica meio constrangida de falar alguma coisa. E aí você insiste, já que você perguntou, talvez, eu tô cheio de dedo, né? Fica pisando, não em caixa de ovos, porque diz que o ovo tá caro. Foi no resto do Brasil, que não tá muito não, tem promoção. Fica ali, e você poderia ajudá-lo dessa maneira. Você já percebeu que deu BO. Tem algum problema aí que foi observado na vida daquele mini adulto, né? Que mostra que ele está precisando de um ajuste aí, de um conselho. Se ouvir, obviamente. Então, irmãos, são palavras ótimas. Favor de Deus e dos homens. Eu acho, meus irmãos, que esse era mais um ponto que era difícil ser irmão de Jesus, né? Jesus chegava na casa dos parentes e era Jesus. De repente chegava Tiaguinho. Vai que Tiaguinho era da pá virada. Ou Judazinho, né? Fosse o nome desses dois, só tinha o Josézinho também, né? Então chegava um desses que era da pá virada, aí o pessoal, Jesus, oi Tiago, tira o cristal, põe na parte alta, porque o Tiago chegou, Tiaguinho chegou, depois era, aí ia crescendo e os pais não caíam na velha tentação de dizer, por que você não se comporta como seu irmão? Era brabo, mas ser irmão de Jesus não era, devia ser brincadeira não. Mas o ponto, meus irmãos, é que de qualquer maneira, era responsabilidade de cada um desses, obviamente estou falando de um cenário hipotético, serem crianças que não fossem tolas, crianças que pudessem ter uma boa reputação. E obviamente, meus irmãos, eu estou falando muito aqui da parte horizontal, mas que coisa mais maravilhosa é Deus dar um bom testemunho sobre a minha vida. Porque, inclusive, irmãos, eu posso enganar os outros com o meu comportamento. Nossa, o pastor deve ser um gentleman. E Deus tá lá te molhando assim. Tá falando da mesma pessoa? Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o... E Deus vê o... E ainda assim nos ama. Detalhe.
Mas eu creio, meus irmãos, que ele sabe, como diz a palavra, somos pó, e ele sabe não jogar fora o que, pela sua graça, nós temos conseguido ser de boa reputação, de bom testemunho, por causa das áreas que ainda estamos lutando. É muito bom quando Deus pode testemunhar algo a respeito da nossa vida. São resultados que nós colhemos. Continuando, por ponto 2 agora, nós vamos, versículo 5 ao versículo 12, proceder à leitura e dar sequência no nosso texto. Voltando aí, irmãos, para a Bíblia. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Esses 3 versículos, não quero destacar, talvez sejam os mais conhecidos do início de Provérbios, né? Meu avô já mandou para mim em coisa que ele escreveu, né, antigamente. É muito comum usar esses textos aqui para os jovens e assim vai. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como vocês percebem, nosso texto tem curvas, né? Muda bastante o foco, não porque o autor, não porque Salomão está mudando o assunto, mas porque ele está trazendo um assunto completo. Em lugar de trazer apenas, né, faz porque vai ser maravilhoso e tal, bem no caminho entra a Havaiana, né, para mostrar que o amor do Senhor, ele não é molenga. Nosso Deus não passa pano, não passa a mão na cabeça. Ele recompensa, mas também disciplina. Então vamos lá, irmãos. A fidelidade ao Senhor e suas consequências. A permanência na lei do Senhor, a permanência na benignidade / misericórdia e fidelidade e o favor divino devem conduzir o jovem a uma postura diante do Senhor. Primeiro, confie no Senhor, versos 5 e 6. Primeiramente, o jovem é encorajado a confiar no Senhor e não em si mesmo. Essa é a ênfase, irmãos, muito importante do verso 5. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, não é 50-50, não é metade-metade, não é, eu vou confiar no Senhor até onde me agrada, até onde Ele me satisfaz. Irmãos, a ideia aqui realmente é largar-se, entendeu? É a ideia da criança que você coloca no alto e ele pula. Muito provavelmente ele não pularia para mim, né? Não me conhece, não sabe quem eu sou, mas pularia para o seu pai, porque ele confia, né? Tem até um vídeo que virou uma figurinha em que o pai faz assim, aí quando o filho pula, ele... Pelo menos é um homem que faz, um adulto. Aí o pessoal aproveitou e botou, confia. É assim, talvez aquele pai quer ensinar uma lição pro seu filho, mas talvez vai criar um trauma. Porque nunca mais na vida vai pular e confiar. Porque eu, pelo menos, nunca fiz isso. Pulou, eu segurei, porque, ó, é o que tem que se fazer. Eu espero que ali no chão tinha um gramado, né? Uma piscina de bolinha, alguma coisa assim, uma espuma, para amparar aquela criança. Mas esse é o nível, irmãos, de confiança que Deus espera ver de nós, né? Que a gente não tenha reservas. Não é confiar, né? Senhor, eu vou confiar. Com a brecha do olho, eu estou vigiando Deus, conferindo se Ele está fazendo as coisas. Agora perceba, meus irmãos, eu não estou conferindo se Ele está fazendo as coisas certas. Eu estou conferindo se Ele está fazendo as coisas até onde eu tolero. Porque quando eu recebo o mapa, a descrição da vontade de Deus, não é tipo, preciso nem ler, meu Deus. Onde é que eu assino? Nós somos assim. Na prática, na realidade, a gente lê com mais cuidado que leria até contrato, que a gente vive assinando aí em banco, né, com um monte de letrinha, ou aquele negócio quando instala software. Alguém já leu aquela desgraça? A gente rola, clica, segue a vida. Aí deu direito do nosso computador, a nossa privacidade, deu tudo, vai, tá assinado, tá assinado. Ninguém lê. Agora, quando é Deus interferindo na nossa vida, a gente precisa saber até que ponto é. Tá, mas e aquela parte que eu quis colaborar nessa decisão? Vai ser do meu jeito ou do jeito do Senhor?
Muito complicado, irmãos, esse confiar parcial da nossa vida, né? Então, voltando à letra A, confie no Senhor. O filho deve confiar no Senhor e não no entendimento humano. Tal confiança deve ser caracterizada por um total comprometimento. Olha como o texto continua. De todo o seu coração, ou em todos os seus caminhos. Verso 6. O resultado é, o Senhor endireitará as suas veredas. Endireitar aqui tem o sentido de viver distante do mau caminho, viver de forma reta, justa, honesta. Da parte do Senhor significa que Ele orientará o que confia nele. Essa postura essa postura é ao mesmo tempo requerida do jovem, ou seja, é seu dever e é fruto da ação do Senhor sobre os que se aproximam dele com confiança. Então, está sendo retroalimentado. Eu confio no Senhor, meu dever, e Deus vai fortalecendo essa confiança pelas suas ações. E aí, meus irmãos, se pega momentum, se pega o embalo, aí é bênção. Aí você vê uma vida que está sempre sendo regrada por boas decisões. Uma vida sempre sendo regrada por decisões baseadas na vontade e na palavra do Senhor. Eu acho muito interessante o jogo de palavras que Salomão faz, quando ele diz, reconheço o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Significa o quê? Os meus caminhos não estão tão retos assim, tão tortos. Precisam de orientação do Senhor, que aliás é uma tradução alternativa, está no rodapé da NVI, para a palavra endireitar. Deus vai entrar na nossa história e dizer, é por aqui, porque aqui você vai ser abençoado e tal. Agora, lembrando, meus irmãos, Deus vai falar, é por aqui, aí eu vou olhar para o que Deus está apontando e vou dizer, mas não é o que eu queria. Normal, irmãos. Esse não é o problema. É ilusório achar que tudo que Deus falar para a nossa vida, a gente vai estar dizendo assim, nossa, que maravilha, é tudo o que eu quis. Não. Há coisas, eu estou colocando aqui, meus irmãos, não necessariamente coisas que são pecado, não. Isso aí é óbvio, né? Óbvio, ululante. Não. Há coisas que não são pecado e Deus vai dizer, eu não quero isso para você. É por outro caminho. O desafio agora é pegar o meu querer, a minha vontade, colocar de lado e dizer, eu vou aceitar o que o Senhor está colocando na minha vida. Amados, todos nós, a não ser que você tenha uma morte fulminante rapidinha que nem deu para piscar, todos nós vamos receber um dia alguma notícia que você não vai gostar. Não tem para onde. Se não vai ser você, vão ser as pessoas ligadas a você. Nós precisamos, para não lutar com isso, de uma coisa que até uma irmã que só participou da nossa igreja porque estava desviada e depois resolveu voltar para sua igreja de origem, que foi uma bênção, ela falou e ficou gravado na minha mente, que é uma marca da modernidade da atual geração, principalmente. É BTF. Não é marca de frigorífico, não. Baixa tolerância à frustração. Não saiu do meu jeito? Dá um passo para um diagnóstico de depressão. Rapidinho. Não saiu do meu jeito. A vida não é como eu esperava. Volta 40 anos atrás. Eu me lembro, meu primo ficava assim, poxa, no ano 2000 eu vou ter 30 anos. Tal. Aí eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou tal. Ele é 32, porque ele é 2 anos mais velho, né? Eu vou ter 32. Eu vou chegar aos 30 anos de você. Ele ficava falando que a gente ia ter, né? Ter. Não saiu exatamente como a gente pensou. Especialmente porque com a vida adolescente. O ponto, meus irmãos, é a vida não sair exatamente como a gente pensou. É o óbvio ululante também. Porque nós não temos controle sobre absolutamente nada. Tiago nos adverte isso. Nossa vida é um sopro. Quem de vocês sabe que vai fazer amanhã e depois? Ponto aqui, meus irmãos, é que essa confiança vai transformar a minha vida em mais dependência do Senhor. É essa retroalimentação que nos fortalece a cada dia. Ok? Que mais, irmãos? O nosso segundo contexto. Verso 7 e 8. Tema ao Senhor. Só coisas óbvias, né? Mas bem difíceis. Confie no Senhor, tema ao Senhor.
A próxima orientação é para que se reverencie o Senhor e evite o mal. Não seja sábio a teus próprios olhos, verso 7. E contrasta com teme ao Senhor e aparte-se do mal, ou evite o mal na NVI. O ponto central está no temor do Senhor. O oposto de ser sábio aos seus próprios olhos é temer ao Senhor. Isso implica renunciar à autossuficiência e sujeitar-se ao Senhor, o que consequentemente conduz ao distanciamento do mal. O versículo 8 apresenta a justificativa enfatizando um refrigério experimentado. Apesar de a ênfase do texto ser no sentido espiritual, o jovem também desfrutará do bem-estar físico e mental como consequência do temor ao Senhor, o que caracteriza a qualidade de vida longa apresentada lá no começo do nosso contexto, no verso 2. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu sou mais triste com a vida espiritual é que a presença de Deus não funciona de maneira tão coercitiva, é esse o termo? Como a presença do meu pai e da minha mãe funcionava quando eu era pequena. O que eu quero dizer? Alguém não sabe ou tem dúvida ainda de que o Senhor Jesus está literalmente aqui em nossa reunião? Alguém? Eu posso lhe ajudar depois com os versículos bíblicos. Ok? Tamo junto? Ponto pacífico, né? Isso não deveria funcionar de alguma maneira impeditiva para algumas das coisas e atitudes e pensamentos que a gente tem? O que eu quero dizer? Quantas vezes você estava fazendo uma coisa, aí do nada você olhou para trás, lá estava papai e mamãe. Aí você sentiu a alma saindo do corpo. Mas até 10 segundos atrás, estava de boa, né? Estava tranquilo. E o incrível, funciona com animais também. Eu briguei com um dos meus porque estava roendo as patas, sabe? E fica, e fica, e fica. Aí eu falei, não. Aí cheguei a passar um Cubaíba para ver se parava. Não tinha nada lá. Caguete. Não tem nada para fazer. Deixa eu ficar aqui mordendo a pata. Tal. Aí cheguei um dia, tava lá no cantinho. Aí eu cheguei. Bicho irracional. Aí ele veio bater. Meio que tentando nada para ver aqui, nada para acontecer. E nós, racionais, já fizemos isso, mas raramente fazemos com o Senhor, o qual está sempre conosco. É algo a pensar, irmãos. No trabalho, no lazer, em todos os momentos. O temor ao Senhor deveria, pelo menos, funcionar dessa maneira. Eu temo o Senhor, veio mal, opa! Isso não me pertence, não tem nada a ver comigo. Estou fora. Do que quer que seja essa manifestação. Mas não é o que nós realmente fazemos. E mais o temor ao Senhor, quando fizermos, promete tudo isso está no final. Consequências de bênção na nossa vida. Confiar, temer, honrar o Senhor, letra C, versículos 9 e 10. Em seguida, o pai mostra duas áreas da vida do jovem em que ele precisa depender do Senhor de maneira prática. Quais são as áreas, irmãos? Na prosperidade e no momento da correção. E a coisa começa a pegar um tom que não é o que a gente gostaria e diferente do que foi agradável no resto do capítulo anterior. O pai começa falando sobre generosidade. O jovem deve devolver a Deus a primeira parte de todos os seus ganhos. A oferta dos primeiros frutos era de grande importância para os judeus, pois era o reconhecimento de que tudo o que eles possuíam vinha das mãos de Deus e uma atitude de fé de que o futuro seria provido. Então vamos lá, irmãos. O que esse verso 9 e 10 tem a ver com o que a gente está falando? A ideia aqui, meus irmãos, é que se eu não tenho um coração generoso, para pegar uma carona, inclusive, na mensagem do presbítero Petrônio, só tem uma alternativa. Eu tenho um coração avarento, um coração egoísta. Então, não estou falando, irmãos, de vender todos os bens, de compartilhar,
foi uma realidade que aconteceu em uma igreja no Novo Testamento, em uma situação específica. Mas, se eu não sou generoso com muito mais até do que o meu dinheiro, com o meu tempo, com meus bens em geral, meus dons, talentos e assim por diante, se eu não vivo para o outro, isso é generosidade para quem eu estou vivendo. Duas alternativas que podem coexistir. Eu estou vivendo para mim mesmo ou estou vivendo para quem me interessa. Preste atenção. Como é que me interessa? Porque eu tenho reconhecimento daqueles ou porque eu amo aqueles. Isso me interessa. Então me interessa servir minha família, mas nenhuma outra, ou ninguém mais. Só este aqui. Eu devia fazer isto sem negligenciar aquilo. E viver para se viver de maneira generosa. E ele menciona a questão dos frutos, para relembrar o texto, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A versão antiga diz com as primícias. Por quê, irmãos? Não tinha... qual é o órgão mesmo da agricultura? Esqueci. Que coordena as colheitas e tal. Que vê se a colheita vai ser boa, não vai ser, ele acompanha os grandes produtores. Não tinha nada disso, não tinha Ministério da Agricultura, não tinha nada disso, irmãos. Cada um plantava o seu, oi? Pode ser, o Embrapa, o que for. Não tem nada. Te vira, tem tua terra, tu cuida. Aí tu começa a plantação, certo? Começa a colheita. O que o texto diz? Começou a colheita, oferta, certo? Na semana seguinte vem uma geada. Não tinha banco para ajudar, não tinha governo para salvar, não tinha nada. Perdeu. Então, quando você, nesse contexto, ofertava das primícias, por isso eu acrescentei ali, isso não está no seu texto não, irmãos. Uma atitude de fé de que o futuro seria provido. Não estou confiando no Senhor? Eu não estou colhendo os frutos dessa confiança? Aí o texto entra, então oferta primeiro e confia que Deus vai prover do seu futuro. Não é interessante isso? Num contexto onde o futuro era ainda mais incerto do que já é o nosso? Porque a mesma coisa, irmãos, pode acontecer conosco. Você recebeu lá no início do mês para ficar no tópico de oferta monetária, né? Aqui no caso, irmãos, a oferta era feita em frutos, literalmente da terra, ok? Que eram ofertados para suprir o templo e assim por diante. Bem, começou o mês e você ofertou ao Senhor. E lá pelo dia 15, o motor do seu carro bate. Para lembrar do motor batido, né, Rodrigo? Não dele, que a gente está conversando aqui. 5, 6, 7 mil reais. E aí, José? Como é que faz? Aí vem uma criatura e diz assim, viu só? Se você não tivesse ofertado, se você não tivesse ajudado aquela família, você ia até agora para consertar o motor do seu carro. Eu só tenho o seu interesse em mente, viu? Eu já faço isso há muito tempo, desde o Jardim do Éden. Só tenho o seu interesse. Pensa bem, cara. Você tem que cuidar de si. Quem vai cuidar de você se não for você? Irmãos, ele é um ótimo marqueteiro. E são esses os tipos de coisas que ele coloca no nosso coração. Além do que, é claro, né? Você vai dizimar, você vai ofertar. E se não der esse mês? Nem aconteceu nada. Nem tem emergência alguma. O motor tá funcionando. Bateu não. E se não der esse mês? E são várias variantes, irmãos. Você já olhou o seu orçamento? Olha aí os boletos que você tem, rapaz. O desafio do nosso texto é: oferte com continuação dessa confiança no Senhor, que Ele vai suprir e que vai cuidar do seu futuro. O sábio usa essa linguagem característica da aliança, que requer uma postura de obediência e confiança do jovem. Ao longo do texto fica evidente a relação construída entre lei e sabedoria, aí as referências.
O versículo 10 apresenta a consequência da postura da fidelidade e diligência do povo no relacionamento com Deus. O pacto previa que Deus recompensaria o seu povo fiel com chuvas abundantes e uma produção abençoada, afastando toda e qualquer ameaça. E aí estão os textos. E aí eu vou pegar novamente um gancho no que conversava agora meu com o Rodrigo. Então, irmãos, e aí? Se você já se perguntou, pastor, como é que esse pessoal da teologia, entre aspas, da prosperidade, prospera? O povo é burro. Sério? Tu tá vendo o pastor dos caras lá andando não, de Mercedes? E entra ano, sai ano, ele não sai do chevette dele. Cadê a prosperidade dele? Ele já passou a dizimar 15%. E a tal bênção prometida nunca chega. Esse povo não acorda, o povo é cego. Já parou para pensar, meus irmãos, de onde vem o poder de persuasão desse povo? De onde vem? Daqui. Uma frase antiga diz que a Bíblia é a mãe das heresias. Mas não porque ela foi escrita para ser assim, mas porque ela é manipulada para ser assim. Então, quando você não, porque você conhece Bíblia e teologia, mas quando eles pegam um texto do Antigo Testamento que promete prosperidade, como por exemplo este, e tem muitos outros, eles leem só aquela parte, não interpreta, não explica, não fala nada, não lê contexto, e pronto. Leu, pulou para os seus argumentos e aí começa a falar. Você precisa fazer uma prova. A palavra preferida deles é você precisa semear na obra. E aí você vai colher. Certo? E aí, para completar, ele mostra o videozinho do irmão que, né, dirigia Uber, mas hoje ele tem uma locadora de carros, porque Deus prosperou, ele era fiel no dízimo. É óbvio, meus irmãos, que eles vão encontrar em algum lugar algum exemplo de alguém que prosperou e vão colar coincidentemente porque o camarada dizimava na igreja deles. Entendeu? Ah, pastor, então tem experiência para nada? Eu vou passar o resto da vida comendo pão dormido? Em primeiro lugar, se você está comendo pão dormido, tem alguma coisa errada. Porque o que a Bíblia garante, meus irmãos, não é prosperidade, a não ser para Israel. O que a Bíblia garante, meus irmãos, é suficiência. É bem diferente. O probleminha é que, para mim, suficiência é picanha ao molho madeira. Aí Deus diz assim: não, vai ser colchão duro ao molho madeira. E olhe lá, eu não quero colchão duro, porque eu sou cabeça e não cauda. Lá Isaías. Essa é a realidade, meus irmãos, onde a gente aplica esse texto. Porque quando nós estamos passando, irmãos, preste bem atenção, porque, na verdade, preste atenção, depois você vai lá na aula de finanças, princípios bíblicos de finanças, e assiste toda a matéria. A situação, meus irmãos, é que existe muitas variantes em uma situação financeira próspera ou não. Inclusive quando há endividamento. E, por exemplo, vamos de novo no motor batido. Quem pode prever uma coisa dessa? E para alguns, irmãos, é fácil você ter lá guardado na poupança 5, 6, 7 mil reais e você diz, se vai a poupança, bora consertar o motor, né? Ou teve aquela chuvona e o telhado foi metade, bora consertar o telhado. Coisas imprevistas. Irmão, não vá ligando isso com pecado, porque também tem essa teologia, entre aspas, por aí. Certo? Coisas ruins acontecem com pessoas justas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, quando as dificuldades na minha vida são causadas pelas minhas decisões obstinadas, especialmente, lembra que a picanha não é para mim, mas eu insisto que eu quero porque quero comer a picanha, né? Aí eu compro e me endivido, aí o problema não é Deus, o problema sou eu. Que estou andando fora, precisa de um microfone ali pro irmão, que estou andando fora daquilo que eu posso. Nós fizemos essa matéria, irmãos, anos atrás, exatamente para tentarmos aprender e colocar algumas soluções práticas de como eu posso evitar armadilhas e ter uma reserva aonde eu recorrer. Porque se você ganha 1.000 e gasta 1.000, ou ganha 10 mil e gasta 10 mil, ou ganha 30 mil e gasta 30 mil, o problema não é Deus, não é não. Simples.
O problema é o nosso coração que quer coisas que a gente não precisa ter. Então, eu quero comprar aquela roupa, né? Lá na Hillfinger, não tem uma loja assim? Não sei o que, Hillfinger. Qual é o nome? Né? Sei lá, esse negócio aí. Na Aramis, pronto. Eu fui lá com o Wesley uma vez na Aramis, lá na. Entrei lá, saí de lá. Aí fui pra Darman. Mano, era meio salário mínimo. Eu falei, o quê? Eu não como nem de carne esse tanto durante o mês, vou comprar uma camisa, não vou nada. Mas às vezes, irmãos, o nosso coração diz, né? Aí vai aquele ajudante, ele é ajudante de moda também. Você vai ficar bonito nessa roupa. O corte diferente. Já pensou pregando lá na frente com Aramis e tal? Eu só tenho o seu interesse em coração, o teu melhor desejo, eu só quero. Me ajude a te ajudar. Eu acho até, meus irmãos, que ele tenta me seduzir com sotaque carioca, porque, né, vai mais malandro e tal. Só que, aí eu falei, filho, já conhecemos, nunca mais voltamos. E nunca mais voltei. O Wesley estudava no colégio militar, olha quanto tempo isso já. Não, não fui, irmãos. Brincadeira da parte, irmão. Deixa eu deixar claro aqui. Cabe no teu orçamento? Você não vai se endividar? Meu amigo, compre Aramis, D'Artagnan, é, Athos, Portos, os quatro mosqueteiros. O problema é teu. O problema, irmãos, é quando eu não posso ficar nem no escudeiro dos mosqueteiros e lá tô eu, né? Diga agora assim. Só hoje de manhã eu estava vendo a coisa do pastor Josué, né, na internet, ele falando também sobre generosidade, que ele falou sobre o murmurar, né, que é o contrário da generosidade, que é o que a gente faz. E aí ele falou o seguinte, a generosidade é para Deus, o murmurar é para o inimigo. Essa semana passada eu tive mais um prejuízo bobo, né? Porque eu ia. Vai que eu conselho, ver uma charada. Meta uma fita 3M na sua placa. Fiz isso no carro anterior, né? Passei triunfante pela enchente e a placa ficou. Aí nesse aí eu falei assim: amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, que já é uma lição à parte, chamada o problema da procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu faço. A fita estava dentro da minha bolsa de ferramenta, diga-se de passagem. Amanhã eu não fiz e a chuva levou a minha placa. Tá? Informação: R$ 270 de gasto e o perigo de ter o carro apreendido. Não é multa. Apreendido. Descobri isso lá no Detran. Eu não sabia, não. Então, eu tinha duas alternativas, meu irmão. Eu reclamava, me enraivecia. Com quem exatamente? Né? Chuva maldita. Com o inanimado, em última análise é com o Senhor. Olha o detalhe. Ou com quem está me dando a despesa, meu amado idolatrado Detran, né? Quem único que eu não estava culpando nessa festa da piedade aqui? Eu, que não colocou a fita 3M quando deveria ter colocado, a dupla face, né? Eu não fiz nada. Eu só não fiz o que eu deveria fazer. Exatamente esse é o meu problema, eu não fiz nada. Então, conversando com alguns amigos, eu falei assim, até porque eles não são crentes, né? Eu tava na mesma situação, perderam. E pior, os três que perderam acharam a placa lá na terceira DP. É mais legal o negócio. Aí eu coloquei um texto meu, eu falei assim, mas eu quero agradecer a Deus antes, em vez de reclamar, porque eu tenho como pagar. Não é uma atitude mesmo muito mais terapêutica. É claro, irmãos, é um exemplo pequeno, só de R$ 270, né? Acho que é 280. O ponto é que esse deve ser a nossa atitude. Quando o imprevisto vier na nossa vida, né, Deus não dormiu, Deus não pestanejou, né? Cochilei aqui, aconteceu com o meu servo que eu não deveria. Não, Deus está no controle. Isso tem a ver, meus irmãos, com como é que a gente lida com aquilo que Deus coloca na nossa mão para administrar, inclusive o nosso ganho, né? Pastor, mas e se eu não tiver? Se eu não tivesse, se o carro tivesse parado aí e tal? Eu estou no controle também. De algum lugar, de alguma forma, em algum momento, esse é o nosso problema também, né? Ele ia
proporcionar. Nem que tinha que esperar o próximo pagamento para resolver aquilo. Coisas que já aconteceram, inclusive comigo, com você também. Aconteceu, está fora desse orçamento aqui, vou ter que esperar a virada do mês para fazer mês que vem. Às vezes já está entrando demais na aula que já está gravada, fica à vontade para assistir o curso inteiro. Letra D, irmãos. Últimos 2 versículos. Aceite a disciplina do Senhor. Versos 11 e 12. Então, a segunda área da vida em que o jovem precisaria aprender a depender do Senhor é a correção. Esses mesmos versos são repetidos pelo autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículos 6 e 7. E quando o autor de Hebreus cita esses versículos, irmãos, o que ele fala antes? Ele os introduz, né, os versos, afirmando, olha lá, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Ué, como assim? Filho, deixa eu lhe animar com uma coisa. Você vai levar 3 chineladas. Será que o autor de Hebreus sabia como é que disciplina funciona? Será que o autor de Hebreus não sabe que disciplina dói? Como é que ele diz que é uma palavra de ânimo? Se você lembra do texto de Hebreus, irmãos, é porque Deus disciplina quem? Filhos. E o autor de Hebreus continua, se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, mas são bastardos. Olha aí, essa é a palavra de ânimo. É claro, meus irmãos, você não tinha como lembrar disso quando a Havaiana estava cantando coro na sua casa. Eu entendo. Mas esse que está por trás, ou pelo menos deveria estar por trás de toda a disciplina paterna e materna. Amor. Então aqui, meus irmãos, o autor conclui advertindo o ouvinte a não se rebelar contra a disciplina do Senhor. O que ele diz? Não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Tradução interessante. A NVI. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Um pouquinho mais suave. O verso 12 nos apresenta a razão. A disciplina do Senhor é uma evidência do seu amor. A natureza dessa disciplina é baseada no tipo de relacionamento construído entre pai e o filho. Isso vem sendo construído ao longo do texto e prepara a base para a disciplina do Senhor. Novamente, o livro de Provérbios entende que a disciplina faz parte do processo de ensino. A natureza da repreensão pode ser tanto verbal quanto física. O filho está ciente que, se ele violar os ensinamentos do pai, será corrigido. E quando esse momento chegar, ele deve lembrar que, por mais dura que pareça a disciplina, ela é sempre prova do amor do Deus Pai. Então, onde que a disciplina se encaixava nesse contexto da velha aliança? Bem, Isaías é abundante, meus irmãos, em falar do que Deus faria, porque o povo não se curvava diante do Senhor. Insistia em fazer alianças contra os povos, insistia em adorar outros deuses, insistia em adotar os costumes de outros povos. E Deus advertindo sempre, desde que deu a lei. Como a gente já explicou, irmãos, vários dos preceitos da lei mosaica eram simplesmente distanciamento entre a cultura e a prática pagã e o Senhor, agora, o povo do Senhor. Por exemplo, fazer marcas no corpo, que é erroneamente o texto de Levítico usado hoje em dia para tatuagem. Nada a ver. O que eram as marcas no corpo que eles faziam? Eram marcas de adoração aos antepassados. Então, essa marca aqui é do meu vovô que morreu e era adoração aos mortos, certo? Então, os povos de Canaã faziam isso. O que Deus faz? Vocês não farão marcas nos seus corpos. Simples. Ponto. Isso era meio necessário avisar, porque talvez não conheciam tanto a cultura, mas tinha outros que não era tão necessário assim. Vocês não vão oferecer os seus filhos em sacrifício, beleza? Porque lá em Canaã, eles faziam isso. Então, antes de você ouvir aquele camarada dizer que o povo de Israel é um povo conquistador, colonizador, que chegou lá e tirou os cananitas, né? A história não foi bem assim. Número 1, eles tinham chance de se entregar e servir como era o costume na antiguidade em todos os povos. Número 2, eles não eram gente boa. Né? Era gente ruim, que inclusive, como eu disse, oferecia os próprios filhos em sacrifício. Então, essas prescrições da lei eram um reflexo de santidade, de afastamento do povo de Deus para com os povos pagãos.
Essa é a ideia. Quando isso não era obedecido, irmãos? Disciplina. E aí, o que isso serve para nós, irmãos? Quando eu passo pela minha vida me distanciando das Escrituras cada vez mais, lá vem a lambada. Aí eu volto chorando. Irmãos, olhem por mim, o diabo tá furioso. É por isso, irmãos, que o diabo é o ser mais depressivo desse mundo, porque ele fica recebendo um monte de culpa que não é dele. Aí Deus lá do céu fala assim, fui eu. Por quê? Porque eu disciplino como um pai ao seu filho. Então a disciplina, meus irmãos, é, é a forma de Deus amorosamente dizer, tá ficando ruim, tá indo pro lado errado. E a disciplina, meus irmãos, ela tem inúmeras formas. Sabe uma bem óbvia e comum na nossa vida? Culpa, que vem pelo convencimento do Espírito Santo. Então, né? Lá estava você na sua flor da juventude, orando por uma namorada, ou por um namorado, e Deus deu o seu namorado, namorada e tal. Então tem tudo bem, né? Filme da Disney, Comercial de Margarina, tá tudo maravilhoso. Mas aí os hormônios começam a incomodar, entrar no meio do caminho. E aí, em vez de amarmos uns aos outros, nós amassamos uns aos outros. Aí você volta para casa, para lá, né? Aquele momento foi ótimo, né? Sensações novas, coisas que você nunca experimentou. Aí você vai para casa, sendo obviamente crente no Senhor Jesus, e aí vem a fatídica chamadinha no ombro. Isso é disciplina, irmãos. Em qualquer área da nossa vida. Ficar confortável com o pecado, sinal perigoso. Pode ser, sim, de que você de fato nunca conheceu a Cristo, ou pode ser apenas, sabe o que, irmãos? A famosa cauterização. A gente comentou essa semana, acho que foi no nosso grupo de vida, né? Tava falando lá do seriado. Aliás, eu tenho um texto para depois botar no grupo da igreja sobre o seriado novo que fizeram aí da vida de Davi. Mas aí lá inventaram que o irmão dele levou a flechada, não tinha antibiótico, não tinha sutura, não tinha nada disso. Tirou a flecha e botou o quê? Ferro quente. É o que tinha. 3.000 anos atrás. Pra cauterizar. Então, podia estar doendo agora a dor da queimadura, mas a dor da ferida, essa não chama não. Tá cauterizada. E, obviamente, infecções e assim por diante. Agora, irmãos, uma consciência cauterizada, ela se acostuma, ela convive com o pecado. É por isso que você conhece gente que, às vezes, passa meses em um pecado que se torna, quanto mais, se torna fácil de aceitar, porque eu fechei a minha mente para ouvir a disciplina do Espírito Santo. Obviamente, tem muitas outras formas que ele vai atuar, mas a ideia, meus irmãos, esse está no conceito da sabedoria e do conselho das suas promessas. Vamos encerrando? Precisamos trazer à mente a natureza do livro de Provérbios para que possamos aplicar corretamente as verdades aprendidas nesta lição. Não podemos usar estas instruções como promessas de que aqueles que confiam no Senhor serão ricos e sempre desfrutarão de sucesso e prosperidade, ou mesmo de vida longa na face da terra. Como veremos no restante do livro, muitos não possuem riquezas materiais ou sucesso social, mas são considerados sábios e prósperos. Além disso, o aluno deve ter o cuidado de não buscar os benefícios da sabedoria como um fim em si mesmo. Caso contrário, a sabedoria se tornará um ídolo, por meio do qual o jovem buscará vida, sucesso e realização. Os livros de sabedoria são unânimes em defender que nossas conquistas e realizações são frágeis e vazias se forem construídas à parte de Cristo, ou se você estiver no Antigo Testamento, à parte da glória do Deus de Israel, de Yahweh. O objetivo de Provérbios 3, de 1 a 12 é persuadir o ouvinte a depender inteiramente de Deus, procurando ser guiado pela sabedoria. Não porque assim ele terá tudo o que o seu coração deseja, mas porque somente dessa forma ele poderá ser guiado pelo Senhor. Então, meus irmãos, em resumo da nossa conclusão, em primeiro lugar, já falei várias vezes, Provérbios sempre, e Eclesiastes também, tá, irmãos? Sempre tem que ser lido
no seu contexto. É impressionante, irmãos, que essa é a regra mais básica de hermenêutica. Em nossa exposição de Mateus, vocês vão ver claramente que vai ser destacado vez após vez. Mateus está escrevendo para judeus, primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus está falando para judeus. E o pessoal esquece isso. Aí mete igreja no meio. Desculpe, mas especialmente os aliancistas fazem isso, quando não é o contexto. O contexto é de transição da velha para a nova aliança, e o povo da aliança, a ele, está sendo dado a última chance de agora receber o Messias e consertar toda a lambança de séculos e séculos e séculos. Como nós bem sabemos, está no título, no tema, né? Estamos falando de Mateus, o Messias é rejeitado. E a promessa do reino é postergada, porque eles não obedeceram mais uma vez. Quando nós, irmãos, não respeitamos o contexto do texto, sai uma teologia da prosperidade. E ela não está sozinha, né? Tem a teologia também da saúde, onde você vai ter plena saúde, porque, né, Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Essa gripe aí, irmã, isso é pecado. E o pessoal acredita nessas baboseiras. Impressionante, irmãos. De fato, o povo perece porque falta conhecimento. Bem, essa é a parte de cima. Agora, na parte de baixo, meus irmãos, muito importante o que está ressaltado por ele. Nenhuma obediência, irmãos, ao Senhor pode ser interesseira. Nenhuma. A nossa obediência pode ser, ainda que não se concretizem o que quer que nós queiramos. Não importa o que vai acontecer na nossa vida. A nossa obediência, ela tem o foco em o bem que eu vou sofrer disso, não bênçãos, o bem em geral, mas principalmente Deus está sendo glorificado pela minha vida. Então é contramão do que esse mundo pensa, do que ensina, do que defende. Mas é a maneira como nós somos chamados a realmente servir a Deus de uma forma que seremos, na prática, abençoados. Do ponto de vista de Deus, é claro. Essas são as promessas da sabedoria, meus irmãos. Texto maravilhoso de Provérbios 3. Semana que vem, vamos para o resto do nosso capítulo, ok? Eu não sei, nós ainda temos material da EBD ainda, certo? Se você por acaso não o tem, né? E quiser aproveitar durante a semana e estudar em casa, passa aí na livraria e pega o seu exemplar. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos encerrar por hoje? Deus querido, obrigado por um conteúdo tão maravilhoso da tua palavra. Difícil até mesmo de sintetizar em uma aula apenas. Obrigado a Deus por todas as extensões que podemos ir estudando esse texto e aprofundar, buscando orientação para a nossa vida e alcançando mudança em áreas necessárias. Que as promessas da sabedoria, Deus, tenham como objetivo na nossa vida, principalmente, a tua glória. Vivermos para ela. Sermos, ó Deus, essa boa reputação diante dos homens, que tanto agrada ao nosso Pai. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos estar aqui para louvar e engrandecer o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.